Hoje em dia se tornou muito evidente que a gente vive na sociedade do pêndulo invertido. Mas o que seria exatamente esse pêndulo invertido? Ou melhor, essa sociedade de pêndulo invertido? Bom, se a gente for pegar na engenharia, né, uma área chamada mecânica dos sólidos, dentre os quais existe uma disciplina, um conjunto de disciplinas que são relacionadas ao estudo do movimento de objetos sólidos, que a gente chama de dinâmica e vibrações mecânicas, tendo outras áreas também relacionadas a ela, como, por exemplo, controle. No caso, esse pêndulo invertido seria um estudo, um caso específico de uma situação onde você tenta deixar alguma coisa em equilíbrio, sendo que a tendência natural dessa coisa é se desequilibrar, é cair. E isso aí é parecido com um caso de você tentar equilibrar o cabo de uma vassoura pela ponta. Então você pega aqui na base, você sustenta com o dedo, você sustenta a vassoura, e daí você faz movimentos de tal modo a manter a vassoura sempre na direção vertical, de forma que ela não vire e caia. Então isso é uma situação onde você está constantemente colocando energia, se esforçando em cima da vassoura para garantir que ela não se desequilibre. Então a gente percebe isso, quando a gente tenta fazer equilibrar uma vassoura dessa maneira, colocando aqui ela na ponta do dedo e exercendo o controle usando nossa mão. Se você reparar, você não consegue manter ela equilibrada, paradinha, certinho, como se estivesse parado. Você vai fazendo ajustes, que ela vai um pouco para um lado, você tem que se mexer, daí você tem que compensar o que passou aquele ponto. Então, é um equilíbrio onde a vassoura está constantemente oscilando, mesmo que com uma amplitude pequena. E isso exige que você, na base, você tenha que ficar mexendo continuamente a mão de um modo bem preciso. Então isso implica gasto de energia, de tempo, uma atenção redobrada, uma dedicação, uma tensão muscular e por aí vai. Exige toda a concentração do seu ser para manter essa vassoura de pé. O que é diferente de você pegar uma vassoura lá da ponta e segurar por cima e ver o que acontece. Ela vai oscilar um pouco e vai tender a ficar numa posição estável. Vai ficar ereta, só que sem que você precise realizar esforço. Ela fica naquela posição naturalmente. Bom, o que acontece então? Esse problema da vassoura, a vassoura, na verdade, é uma exemplificação, através de uma coisa cotidiana comum a todo mundo, para que as pessoas entendam como funcionam, o controle de sistemas que são instáveis por natureza. Então, por exemplo, um foguete, que eu lanço para colocar em órbita um satélite, no regime, desde o momento do lançamento até o foguete entregar o satélite, colocar ele na rota orbital, ou para você sair de órbita, o foguete é um veículo altamente instável. Então ele naturalmente ele tende a voar desgovernadamente. Então você precisa garantir que ele seja controlado para que ele fique dentro de um envelope de trajetória, senão não tem sentido. A gente pode pegar, isso é um exemplo clássico na engenharia, de interesse para o engenheiro, que trabalha muito com as ciências físicas, usa matemática, simulação, faz os projetos e tudo mais. Mas a gente pode pegar
situação, né, esse fenômeno de instabilidade e aplicar em todos os níveis evolutivos, até mesmo no campo do ser humano, né, da nossa psique, das nossas emoções, e também no campo das coletividades, né, das sociedades. E é isso que me interessa aqui nesse vídeo, mostrar, aplicar essa, por analogia, né, por lei da analogia, esse princípio para mostrar como a nossa sociedade está funcionando, ou melhor, como ela não está funcionando como deveria. Então, se a gente for perceber o nosso sistema econômico, a nossa cultura, né, as formas de nós nos relacionarmos com os objetos e com os outros sujeitos, né, com o mundo à nossa volta, e inclusive com nós mesmos, né, com o nosso eu, a gente vai perceber que nós não somos uma sociedade onde as coisas são feitas naturalmente, o que implica espontaneidade, né? O que implica atividades feitas sem fadiga, sem que a pessoa se canse, né? O que eu mais vejo por aí é as pessoas choramingando. Nossa, isso é cansativo. Nossa, Deus me livre de fazer isso. Nossa, eu já estou cheio de coisa aqui. Nossa, eu quero ganhar na Mega Sena. Nossa, eu não quero saber disso. E por aí vai, né? As pessoas detestam, no fundo, né, o que fazem. Aquelas poucos, né, que aparentam ter um certo interesse, não estão realmente interessados, não têm amor àquela coisa que fazem, mas buscam avidamente ganhar pontuações, né, no mundo dos negócios, no mundo acadêmico, em qualquer tipo de coisa que você pense, né? A pessoa quer colocar a medalha no peito, só que ela faz de uma maneira muito mais intensa, né? Muito mais incisiva, o que pode dar a impressão de que é uma pessoa mais nobre, em busca de ideais. Só que são esses tipos de gente até pior do que o tipo de pessoa que está choramingando, né, nas suas atividades e não faz muita coisa, né, ou faz de forma menos competente. Porque esses indivíduos que possuem muita competência, a competência deles é movido por uma fonte, né, não é movido pela fonte com F maiúsculo, não é movido por amor à conquista do conhecimento, a atingir um nível de vida mais elevado, a conseguir unificar as coisas, os fenômenos, as pessoas. Essa pessoa é movida por interesses mundanos. E esse é o tipo de indivíduo mais perigoso que existe. Dependendo das determinadas condições, esse indivíduo vai se revelar o que ele realmente é. Um demônio, né? Eu já vi isso diante de meus olhos, né? Indivíduos de altíssima performance, muito polidos, muito educados aparentemente, pessoas boas, certas, que assim que eles não conseguem lidar com algo que está num nível dimensional um pouquinho acima, eles já ficam doidinhos e começam a apelar para todos os tipos de violência imagináveis, psicológica, verbal, jurídica e, em último caso, né, às vezes até física. Então, tanto um tipo quanto o outro são tipos astutos. Só que um tipo é astutíssimo, né? É astutíssimo, mas nem por isso deixa de estar no mesmo plano que o outro, que choraminga, né? Então, a gente deve tomar cuidado com isso. Mas, voltando aqui à questão, a nossa sociedade hoje não é uma sociedade que funciona naturalmente. É uma sociedade que funciona artificialmente, com base na artificialidade das coisas. Tanto que a gente tara em artificialismos, a gente tara em tecnologias, a gente não usa elas, a gente abusa delas.
Alguns tentaram se resolver o problema recusando completamente elas e vivendo no mato, né? O que também pode até ser um certo passo em direção ao nosso destino, mas não é o passo completo, né? A gente precisa usar, nem recusar, nem abusar, mas utilizar conscientemente as coisas. E daí, né, a nossa sociedade, no nosso mundo é tudo artificial, né? E assim, sendo artificial, né, a gente precisa sempre despejar quantidades enormes de energia, de tempo, para conseguir manter essas estruturas, de certa forma, mais ou menos estáveis, para que elas não desmoronem. A humanidade, ela criou tantas regrinhas, tantas normas, tantos artificialismos, tantos rituais, tantas coisas inúteis, né, em larga medida, né, que ela não gasta, ela não tem mais tempo para progredir, para imaginar, para criar, para viver a vida. A humanidade só está criando coisas e daí está criando problemas, né, que ela tem que ficar constantemente gastando energia e tempo e reuniões e tudo, para que essas coisas não desmoronem, que são coisas artificiais. E ela continua criando coisas em cima dela que a todo momento ameaçam desmoronar e soterrá-la, porque ela não está percebendo que a questão não é ficar criando coisa que depois volta e nos dá um trabalho enorme de manter. A questão é criar apenas o necessário e daí ter a liberdade de poder se aprofundar nesse universo das qualidades. Nós temos todas as condições organizacionais, né, de conhecimento e tecnológicas para trabalharmos apenas 2, 3 horas por dia, né? 10, 12 horas por semana e todo mundo ter uma qualidade de vida muito boa. É uma questão de organização sistêmica, é uma questão de inteligência. Só que isso depende do grau de consciência das pessoas, que é muito baixo atualmente ainda. Então, o problema da humanidade não é falta de ciência, não é falta de tecnologia, não é falta de recursos, né? É falta de orientação, é falta de sabedoria, é falta de se colocar em contato com a fonte que vai dar aquela propulsão fantástica. As pessoas são propulsionadas por meios artificiais que logo se exaurem. Então a pessoa tem que ficar constantemente buscando fontes de energia, tanto exteriormente, em sentidos físicos, quanto interiormente, em sentidos metafísicos, né? A pessoa tem que sempre ficar nessa busca afanosa e vã de buscas de energia, porque ela não encontrou a fonte eterna. Que quando você encontra a fonte eterna, você não mais busca. Você só fica se alimentando dela e cumprindo o seu destino. E os outros vão achar, nossa, como é que esse cara faz isso tudo? De onde ele arranja tempo? Como ele arranja as condições? Como é que ele conseguiu entender essa coisa que eu há 20 anos estou estudando e não entendi? Ele teve um insight? Mesmo que ele não saiba explicar na minha linguagenzinha, né? De certa forma o meu íntimo diz que ele entendeu. Mas como ele conseguiu isso em poucos meses e eu estou há 20 anos e não cheguei? Pois é, a pessoa se conectou com a fonte. A pessoa encontrou a orientação suprema para a sua vida. E as pessoas ficam se recusando a fazer essas coisas. Elas acham que essas coisas são quimeras, né? São idealismos, são coisas abstratas que não têm relação com a realidade. E essas pessoas ficam sofrendo, né? Ficam nessa busca afanosa e não chegam a lugar nenhum. E isso leva à construção de uma sociedade artificial, né? Que acaba sendo não uma sociedade de um pêndulo segurado por cima, que naturalmente se estabiliza sem que a gente tenha que fazer esforço.
mas uma sociedade de um pêndulo invertido, onde a gente quer manter de pé uma coisa que nunca vai ficar de pé, a não ser que a gente injete quantidades de energia cada vez maior. Então a gente está tentando estabilizar um sistema, político, um sistema econômico, uma lógica de funcionamento cultural, uma lógica de sociabilidade que é naturalmente instável e tende a levar à catástrofe. Então a melhor coisa é não controlar isso, deixa tudo desmoronar, deixa tudo desfacelar, só que enquanto as coisas desmoronam, vá construindo os princípios de uma sociedade natural, de um mundo mais evoluído. Porque esse sistema, ele vai desmoronar. Não adianta ficar tentando usar todas as suas capacidades para sustentar uma coisa que por sua própria, em suas próprias premissas, na sua própria essência, é instável e tende à morte. Esse sistema econômico, o tal do iluminismo, que não é um iluminismo de verdade, é um iluminismo racional. Essa visão materialista, que já morreu, essa visão mecanicista das coisas, que também já morreu. Quem é verdadeiro cientista já percebe que isso acabou. Essa democracia, hiper restrita, que é muito mais uma ditadura do ego, dos instintos, muito sofisticada por um monte de sofisticações intelectuais, essas coisas morreram, Isso está tudo acabado e o mundo está desmoronando e pipocando guerras e greves e crises e desmoronamento de coisas e pessoas se revoltando, porque, no fundo, as coisas estão desmoronando. Esse modo de vida acabou. Então, não gaste suas energias sustentando uma forma de vida que não é uma forma de vida, não é viva. É uma forma de fazer as coisas robóticas, que não condiz com a missão do ser humano aqui neste planeta. A gente não veio aqui no mundo para ficar criando tecnologias artificiais e tarar em cima dela e querer se tornar um robô. A gente está no ponto, a gente está criando robôs que é quase, em vários aspectos, iguais aos seres humanos, e a gente quer se relacionar com eles, Tem, isso é muito típico dos orientais, do japonês e tal. O cara cria um robô, uma boneca que reproduz um monte de fala, tem a forma, faz um monte de coisa, agrada a pessoa compra isso para ter uma relação, com o robô, porque daí não tem nenhum problema, das relações humanas. O robô você pode programar para se comportar de um jeito que te dê o maior prazer possível. Olha só, daí muita gente está vendo que, vou resolver os problemas fazendo isso, Eu fugi de todas as dores e agora tenho todos os gozos. Só tem que ter um dinheirinho que daí pronto. E daí a pessoa não percebe que ela está se enterrando mais ainda na matéria, está se enterrando na perdição. Hoje em dia a gente vive um mundo onde o ser humano não quer lidar com o mínimo conflito. Não existe, não pode ter contraponto, você não pode ter elaboração interna. Daí teve o caso que eu contei, o sujeito mandou o seu documento, um artigo que ele produziu para todo mundo, meio que convidando para falar, só que daí chega alguém para falar, ver a fundo, estabelecer uma relação, a pessoa foge, de repente sumiu o tempo, para tratar dessa temática, vamos tratar depois, daí passa 30 anos, você não ouve mais falar nada, É engraçado, as pessoas têm interesse em mostrar, têm interesse em dialogar, contanto que elas consigam colocar os outros no seu sisteminha, A pessoa não está disposta a passar por uma experiência de catarse, que no seu grau mais elevado
é uma catarse mística, né? Como o Baldi descreveu no livro Ascese Mística. Então, o ser humano está muito frágil, né? A gente, né, na educação, o sistema educacional está muito sendo norteado por essa ideologia. A gente está com isso, né? A gente está formando uma raça de fracos, né? O ser humano tem que ser forte. E forte não estou falando no sentido físico, no sentido de ser cowboy que entra em bar e faz uma briga de salão, né, e ganha, né, soca 8 pessoas. Estou falando de ser forte em saber lidar com a complexidade da vida, de se melhorar interiormente, de saber extrair, né, converter essa dor em uma experiência que transforme e alargue a sua alma, que faça ela conseguir lidar de forma mais simples com maiores complexidades do mundo à volta. Que isso é ser forte, né? A força verdadeira é a força espiritual, né? Como falam, né, os gaúchos. E essa é a força, né? A força espiritual, essa é a força verdadeira. A única força que existe, ela provém de Deus e é atingida através do nosso contato com nós mesmos, né? O Espírito. A força provém do Espírito. Né? E a orientação provém da lei de Deus. Nós precisamos de encontrar a fonte para conseguirmos nos propulsionarmos e acelerarmos, e também precisamos nos alinhar com a lei para que consigamos ter a orientação suprema. E assim a gente esteja na trajetória correta e cada vez mais acelerado nessa trajetória. Essa é a receita para a salvação. E a salvação, do ponto de vista científico, é a evolução, o objetivo supremo de todo ser humano aqui nesse planeta. Então não sejamos, né? Vamos deixar esse pêndulo invertido. Vamos construir uma sociedade onde o pêndulo naturalmente ele vai chegar na sua posição de equilíbrio. Só que um equilíbrio dinâmico, né? Não um equilíbrio estático de cemitério. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos fazer coisas naturalmente. Nós precisamos evoluir naturalmente e não resistir à evolução criando um monte de aparências. Essa é a sociedade do pêndulo invertido. Nós estamos num mundo onde a quantidade de energia que a gente gasta para sustentar as coisas tende ao infinito e não existe energia e recursos e tempo infinito para fazer isso. E por isso, esse tipo de mundo vai desmoronar. E das ruínas desse mundo vai nascer um novo mundo. Um mundo realmente digno de ser vivido, onde as coisas serão feitas naturalmente. E por isso, o ser humano não vai se sentir mais desgastado, tão frustrado, tão infeliz. E um monte dos problemas que existem hoje não mais haverão. E daí a gente vai conseguir evoluir de forma muito mais suave, muito mais prazerosa. Haverão problemas ainda, grandes questões, mas elas serão cada vez mais elevadas e tratadas de forma cada vez mais interessantes. Esse é o futuro que nos aguarda, nos próximos séculos e milênios. A transformação já está ocorrendo e ocorrerá com intensidade cada vez maior. E em breve, o barco, né, que está nessa tempestade, irá atingir o porto. E a tempestade irá passar. Isso pode demorar décadas, né, até o século inteiro, mas a tempestade uma hora vai acabar. É a nossa postura durante a tempestade que irá definir, né, o quão cedo ou como chegaremos nesse porto seguro. Assim será. Compreenda quem o puder. Saudações fraternas a todos vocês.